Fala-se muito em caminho, fala-se muito em estradas, fala-se muito em viagens. Existem GPS, existem instrumentos que não deixam você se perder. Existem orientadores que vão ao seu lado no carro, mostrando o caminho. E mesmo assim, acontece desvios, acontece perdas. Quer dizer, alguém se perdeu no caminho. E eu quero compartilhar com você a respeito de quem conhece o caminho não se perde. Quem conhece o caminho não se perde. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6 diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas antes, eu tenho uma experiência. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, lá no Amapá, na capital, em Macapá, eu era o responsável por uma comunidade chamada Santa Luzia do Pacuí, onde o banco tinha o famoso Fundec naquela época, né, que atendia as comunidades com determinado número de habitantes. E as assembleias que aconteciam, tinha que ter a presença de um representante do banco. E havia uma assembleia e eu fui lá. Só que naquele dia, naquele final de semana, tinha chovido bastante. E parte do caminho era asfaltado. E parte não. E eu oramos lá em casa, pedindo a bênção de Deus para esta viagem. Eu tinha um chevetinho e fui embora. 50 quilômetros acabaram-se os 50 quilômetros de asfalto. Entrei à direita, era um lamaçal tremendo, uma estrada muito esburacada. Agradeci a Deus por aquele trecho de asfalto e pedi a bênção dele naquele restante de estrada que era cheio de lama, buraco, enfim, uma estrada bem desastrosa. E eu comecei a minha caminhada em direção a Santa Luzia do Pacuí. Buraco aqui, buraco ali, o carro indo para um lado, de lado, e até que à minha direita eu vi nos juncos, no meio do mato, um caminho que carro já havia passado. Eu olhei e achei muito bonito, assim, que atalho bom. E entrei naquele atalho. Percorrido 3 quilômetros, o carro fez tchum. Eu fiquei de bico. O carro caiu no buraco, as rodas traseiras ficaram penduradas. Eu consegui sair do carro. E eu dizia, eu sou burro, Senhor, eu sou burro. Eu fui culpado, eu não vou pedir para que tu me tires daqui, porque eu fui o responsável. Eu vou para a estrada e vou sentar lá. Se aparecer carona, tudo bem. Se não aparecer nem carona nem socorro, eu vou ficar aqui. Mas eu não vou orar pedindo para que tu me tires. E fui para a beira da estrada. Aguardei bastante tempo até que apareceu um caminhão carregado de tijolos, 3 homens em cima na carroceria e mais 2, um motorista, mais um outro. 5 homens. E eu parei o caminhão e pedi socorro para que eles pudessem me tirar dali do meio do mato, naquele buraco. E fomos nós, 6 homens. E conseguimos tirar o carro. Conseguimos tirar o carro. E na hora que nós conseguimos tirar o carro já estava na estrada, aquele motorista me disse assim: mestre, volte para a estrada. E eu nunca mais esqueci aquilo. Eu pedi a oração de Deus, a proteção de Deus para aquela estrada. E eu me desviei. Foi por uma outra estrada que eu não conhecia. Consequentemente, caí no buraco. Quem conhece o caminho não se perde. Aquele caminho eu não conhecia. Bem, sobre o caminho, Jesus já estava falando
Jesus já estava falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho aqui na minha Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele é muito claro, sobre isso, né? Então, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23, Paulo ainda ficou um tempo a mais na Ásia. E naquele momento, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Bem, do texto que nós estamos trabalhando, os questionamentos começaram quando Jesus anunciou que, na verdade, diz ele, na verdade, vos digo que um de vós vai me trair. Capítulo 13, versículo 21. Aí o que acontece? Um alvoroço tremendo. Porque alguém era o traidor e ninguém queria ser. Todos quiseram saber de quem se tratava. Então, Jesus, ele não fez segredo. E ele disse, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E deu a Judas Iscariote. Na tradição judaica, quando a pessoa, o homem da casa, ele oferece a alguém que está entre outros, aquele bocado molhado na boca da pessoa, ali está dizendo, esta pessoa eu amo a mais que todos. E ele fez isso com Judas Iscariotes. Ele fez isso. A partir daí, Jesus ele começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos. No capítulo 13 de João, o versículo 33, ele diz, filhinhos, um tratamento bem carinhoso. No versículo 36, Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Para onde vais? Continuando, Jesus responde, para onde eu vou, não podes ir comigo agora. Depois sim, me seguirás, mas agora não. Pedro, querendo mostrar que já era o bom, não é? Ele disse, eu dou a minha vida por ti, Jesus. É como Jesus estivesse dizendo, sabes nada, inocente, não sabe de nada. E Jesus continuando, ele disse assim, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. Então, Jesus, ele estava sendo interrompido a todo momento em suas orientações. E todos os discípulos estavam ali. O capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmos, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Essa é a palavra de Jesus. Mas, para surpresa de Jesus, ele, continuando a sua orientação, ele disse que era necessário preparar lugar para tanta gente. Quando estivesse tudo pronto, diz o texto, ele voltaria e levaria os seus discípulos, e no versículo 4 ele diz, vocês conhecem o caminho. Quem conhece o caminho não se perde.
Agora é a vez de Tomé entrar aí. Antes foi Pedro, com aquele jeitão dele assim, eu dou a minha vida por ti, Jesus. E Jesus diz assim, antes do galo cantar, você vai me legar? Agora é a vez de Tomé entrar em cena. O versículo 5 diz assim, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ufa! Ufa! Eu não acredito no que acabo de ouvir. E Jesus pacientemente diz, no versículo 6, 14, 6, gente, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ele não fica só aí. Ele já completa, antes que perguntasse para ele, ele já completa tudo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu, Tomé? Eu sou o caminho. Entendeu, Tomé? Eu sou o caminho. Vocês todos entenderam agora? Vocês entenderam agora? Eu sou o caminho. Ufa! Jesus assim, eu não acredito. O profeta Isaías, ele diz em seu livro, no capítulo 30, versículo 21, ele diz assim, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. O profeta Jeremias diz no capítulo 5, versículo 4 do seu livro, ele diz o seguinte, estes são uns pobres e loucos, não sabem o caminho. O profeta Jeremias, ele é claro, se você não sabe o caminho que é Jesus, você é pobre e louco. Está andando errante, sem direção. O capítulo 14, versículo 7 do Evangelho de João, que nós estamos falando, diz assim, se vocês conhecessem a mim, conheceriam também o Pai, porque vocês já o têm visto, o tendes visto. Preste atenção, olha o que vai acontecer. Pedro ignorou a linguagem de amor de Jesus, porque queria saber para onde Jesus estava indo. Não é? Tomé ignorou as palavras de Jesus sobre novas moradias e a preparação dos seus lugares, dizendo, Senhor, nós não sabemos o caminho, como podemos saber o caminho? E Jesus, ele olhou para Tomé, olha para mim, Tomé, olha para mim, eu sou o caminho. Naquele dia, os discípulos estavam, no meu pensar, irritando a paciência de Jesus. Naquele dia, os discípulos estavam fazendo exatamente isso. Jesus estava passando os últimos ensinamentos, as orações, as orientações, antes de ele partir. Quando Jesus acabou de falar que era necessário preparar lugar para os discípulos, de ter chamado a atenção de Tomé, dizendo que ele é o caminho, entra em cena Filipe. Jesus acaba de falar que quem conhece a mim, conhece o Pai, e desde já, agora, neste momento, o conheceis e o tendes visto. Foi isso que Jesus disse no meio dos discípulos. Filipe. Sim, exatamente. Filipe, ele fala a Jesus
eu vou usar a expressão, a maior cara de pau, com a maior inocência: Senhor, mostra-nos o Pai, é tudo o que nos basta. O versículo 9, 14, 9, diz assim, o versículo 14, o versículo 9 diz assim: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É irritante. Jesus coça a cabeça, respira bem fundo, como a Hortência fazia quando ela ia fazer um lance livre no jogo de basquete. Ela, para poder então fazer o lance. Então assim Jesus deve ter feito. Respirou profundamente. Aí ele deu uma volta em torno de si mesmo, olhou profundamente nos olhos de Filipe, suspirou mais uma vez e disse: Filipe, preste atenção, estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como me dizes tu agora, mostra-nos o Pai? Faça-me o favor, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. O capítulo 14, versículo 11 diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, pelo menos pelas coisas das mesmas obras, por causa das mesmas obras. São obras de Deus, são obras do Pai. O versículo 18 diz assim, preste atenção, preste muita atenção. Diz assim: todos vocês, cheguem mais perto. Ouça o que eu vou dizer. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês. E no versículo 20, ele diz: e naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Quem conhece o caminho não se perde. Pedro, Tomé, Felipe, Edson, Edna, Raimundo, Nonato, Rafaela, enfim, todas essas pessoas, quem conhece o caminho não se perde. Disse Jesus: eu sou o caminho. Deus abençoe a sua vida. Esteja em Jesus. Jesus é o caminho e você não se perderá. Deus abençoe, amado. Deus abençoe.